pessoal, hoje a gente vai encerrar finalmente, eu sei que vocês mal podiam esperar por esse encerramento, as formas de pagamento indireto. A última forma de pagamento indireto é a remissão. Então é isso que a gente vai tratar nessa aula. A remissão é tratada no artigo 385 e ela diz o quê? O que diz esse artigo? Remissão da dívida aceita pelo devedor extingue a obrigação, mas sem prejuízo de terceiro. Então, antes de mais nada, remissão é o quê? Remissão é o perdão. Lembram da oração do Credo de Nicéia, né? O Credo de Nicéia, a remissão dos pecados, amém. A remissão dos pecados é o perdão dos pecados. Então, a remissão das dívidas é o perdão das dívidas. Professor, por que o legislador não usa perdão? Enfim, a gente tem o nosso costume de utilizar aí uma terminologia mais difícil, que é justamente para valorizar a nossa profissão. Essa foi a piada da aula. De todo modo, a remissão da dívida, então, ela é o perdão da dívida. Uma dúvida que se existe é a remissão, um negócio jurídico bilateral ou unilateral. Na Alemanha é tratado como um negócio jurídico bilateral, porque precisa haver aceitação do devedor. E essa aceitação poderia ser tácita. Na Itália é um negócio jurídico unilateral. Pelo Ruggiero, ele diz que a lei não tem interesse em manter a obrigação contra a vontade do credor. Se o devedor não quer ser perdoado, azar do devedor. É o credor que decide não cobrar essa dívida. Então, se ele pode não cobrar, ele pode também simplesmente remitir a dívida. No Brasil, você tem essa questão, né? A remissão da dívida aceita pelo devedor extingue a obrigação. Então, a princípio, parece que a aceitação do devedor é necessária para que a remissão produza seus efeitos. Aí tem a ideia também do sem prejuízo de terceiro, mencionado no artigo 385, que é bastante importante. Por que sem prejuízo de terceiro? Porque um terceiro pode ser eventualmente prejudicado por uma remissão. Porque, uma vez que o credor perdoa uma dívida, e se esse credor tem dívidas lá fora, essa dívida perdoada, que integraria seu patrimônio e ajudaria a pagar as dívidas que ele tem com terceiros, essa dívida não seria mais paga. Então teria prejuízo de terceiro. Poderia ser fraude contra credores. Então você tem que pensar também na boa-fé objetiva. Outra questão interessante é lembrar que remissão com dois S é diferente de remissão com C cedilha. A remissão com C cedilha tem a acepção de resgate. Bem, então a remissão ela pode ser expressa ou tácita. A expressa, obviamente, vai ser por escrito, enquanto que a tácita vai ser por uma conduta do credor que é incompatível com a preservação daquele direito. Digamos que a pessoa me deve um dinheiro e me deixou um cheque. Eu vou lá na frente da pessoa e rasgo o cheque. Se eu estou rasgando o cheque na cara da pessoa, é porque eu estou perdoando aquela dívida. A remissão também pode ser inter vivos ou mortis causa. Por quê? Porque eu posso rasgar o cheque, eu posso perdoar a dívida por escrito para a pessoa de forma expressa, ou eu posso deixar em testamento, posso deixar um legado, falando isso, perdoo a dívida deixada por fulano, a dívida que fulano tem para comigo. Eu posso fazer isso? Posso fazer. Coincidentemente, eu acabei de gravar a aula sobre legado de quitação de dívida, que é uma situação que a gente vai ver lá no 7º período com o Direito Civil 6. A remissão pode ser gratuita ou onerosa. No fato da remissão gratuita seria equivalente a uma doação, enquanto que na remissão onerosa seria equivalente a uma transação, ou seja, eu perdoo essa dívida se você fizer isso, aquilo outro, é a lógica da transação. E a remissão também pode ser in rem ou in personam. In rem vai ser contra a totalidade da dívida, perdoa toda a dívida. In persona, nas obrigações solidárias, você vai extinguir a dívida só na respectiva parte daquele devedor. Seria a ideia de perdoa a dívida em relação a você, devedor, mas não em relação aos outros devedores solidários. O artigo 386 traz um exemplo de remissão tácita. A devolução voluntária do título da obrigação, quando por escrito particular, prova a desoneração do devedor e seus co-obrigados, se o credor for capaz de alienar e o devedor capaz de adquirir. Então, eu posso devolver o título, quando se fala de título, é título de crédito, pode devolver o cheque, a nota promissória e assim por diante, e com isso eu vou estar perdoando a dívida da pessoa. Também tem uma situação no 387 que fala da questão da garantia, no caso o penhor. A restituição voluntária do objeto empenhado prova a renúncia do credor à garantia e não à extinção da dívida. Aqui cabe uma explicação. O que é o penhor? O penhor é uma garantia real, ou seja, uma garantia que envolve uma coisa e no qual você entrega a coisa, em regra, para o credor. Então eu sou o devedor, eu devo dinheiro para alguém. Essa pessoa fala assim, olha, ok, você está me devendo, mas eu quero uma garantia. Você me dá o seu relógio de bolso como garantia, eu pego o relógio de bolso e entrego para o credor como garantia. Ele fica depositário daquele relógio de bolso. Se eu não pagar, o que ele vai fazer? Ele vai pegar para ele? Não. Ele vai levar em juízo e vender judicialmente aquele relógio. Essa é a regra.
Tá, digamos que eu não paguei a minha dívida ainda. Daí o meu amigo, de quem eu peguei o dinheiro, ele chega pra mim um dia e fala assim, ó, Thiago, toma o relógio de bolso de volta, eu sei que ele é importante pra você, eu não quero mais ficar com o relógio de bolso. Ele tá perdoando a minha dívida? Não. O que ele tá fazendo é renunciando à garantia. Então ele tá renunciando ao penhor, mas não ao pagamento da dívida integral. Isso é o que esclarece o artigo 387. O artigo 388, por sua vez, vai tratar da remissão total e da remissão parcial. A ideia de que a remissão concedida a um dos codevedores extingue a dívida na parte correspondente. E se tiver solidariedade contra os outros, você não pode cobrar dos outros aquela parte sem deduzir aquilo que foi perdoado. Faz todo sentido também. O artigo 388 é basicamente autoexplicativo. E por fim, para fechar a aula sintética, rápida, vocês devem estar emocionados com tão pouco tempo de aula, a renúncia é diferente da remissão. A renúncia é um gênero da qual a remissão é uma espécie. A renúncia pode incidir sobre certos direitos pessoais e ato unilateral. Ou seja, eu renuncio ao meu direito de não sei o que lá. A remissão só trata de direitos creditórios e é um ato bilateral. Por quê? Como a gente viu, pelo artigo inicial ali do Código Civil a respeito de remissão, você depende da concordância do devedor. Vou até fazer um parênteses, por que o devedor não aceitaria? Ele pode não aceitar por orgulho, por exemplo. Pode dizer, não, que isso, eu quero pagar, eu faço questão. A pessoa pode fazer isso, e daí não vai ser perdoado. E a renúncia não é tratada como forma de pagamento indireto, porque, afinal de contas, não é um pagamento indireto. A remissão é um pagamento indireto, professor? Mas não teve pagamento, teve um perdão de uma dívida. Sim, mas a obrigação é extinta como se tivesse sido paga, embora não tivesse sido paga. Então, com isso, a gente fechou a nossa unidade 6 sobre a de implemento obrigacional e com a unidade 7, né, sobre o de implemento obrigacional, e na próxima aula a gente vai tratar da transmissão das obrigações, unidade 8. Lembrando que a gente tem a unidade 8, 9, 10 e 11 para fechar. Então, a gente ainda tem um longo caminho pela frente até encerrar o nosso curso de Direito Civil 2. Foi um prazer, até a próxima e bons estudos, pessoal. Perguntem no Google Classroom.